Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2022, 8 horas e 56 minutos, iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. Peço a todos que abram o processo da 3M do Brasil, AIM 429.594, o processo de minha relatoria. Doutor Fábio Avelino está presente para fazer sustentação oral. Eu vou falar sobre as acusações e eu já abro para a sustentação oral, tá? Só um minuto. O AIM contém a acusação de deixar de pagar ICMS. A falta de pagamento deriva da constatação de erro na determinação de base de cálculo. Informa o relatório circunstanciado que a contribuinte aplicou nas referidas operações a redução de base de cálculo descrita no artigo 52, anexo 2 do RICMES, sem cumprir a condição prevista no parágrafo 2º, item 2, a linha D do mesmo artigo. Doutor Fábio, fica à vontade para fazer sustentação oral. Bom dia, presidente. Bom dia, excelências. Me ouvem bem? Então, muito bom dia. Aqui a gente tem uma autuação, basicamente, um questionamento da fiscalização sobre a redução, benefício de redução de base de cálculo, que tem como condição a não existência, a mera não existência de um outro auto de infração que se relacione à guerra fiscal, a crédito aproveitado em desacordo com o artigo 155 da Constituição. Essa situação, então, a gente tem que analisar o outro auto de infração que fundamentou essa infração desse momento. Ela versa sobre guerra fiscal? Ela versa sobre ofensa ao artigo 155? Quando a gente vai analisar o outro auto de infração, e basta uma mera leitura do auto de infração para a gente perceber que sim, ele trata do artigo 155. Mas se você analisa a infração que está lá descrita, ela vai tratar de guerra fiscal, não, perdão, de Zona Franca de Manaus. A discussão é conhecida. A gente sabe que Zona Franca de Manaus, ela não se confunde com a discussão sobre guerra fiscal. Tem uma regra expressa, o artigo 15 da Lei Complementar de 75 diz, Zona Franca de Manaus não é guerra fiscal. E aqui eu não estou querendo, isso é importante que fique claro nesse processo e nesse julgamento, não estou querendo que se analise o outro caso, o outro auto de infração, porque sei da limitação que todos os julgadores têm quando se julga esse processo. A gente não está julgando se é certo ou se é errado o processo que é tratado, o processo que é base. Mas aqui, não somos nós que estamos dizendo que Zona Franca de Manaus não é guerra fiscal. É a Lei Complementar 160, que convalidou o incentivo de todos os benefícios que foram concedidos em desacordo com o artigo 155 e excluiu a Zona Franca. É o convênio 190, que também regulamenta a convalidação de incentivos concedidos em desacordo com o artigo 155 e exclui a Zona Franca. É a resolução PGE de 2019, que também exclui a Zona Franca. Então, aqui vamos partir que sabemos, não podemos analisar o outro auto de infração. Mas não é isso que se quer. Não está pedindo para que se julgue o outro auto de infração improcedente. O que está querendo é, basicamente, um raciocínio lógico, com base na leitura desse processo. Vamos lá, vamos fazer... o exercício é o seguinte. Premissa número 1. O auto de infração que deu base a esse processo, ele trata de Zona Franca de Manaus? A resposta é sim. A leitura dele já permite ver isso. A Lei Complementar 160, o Convênio 190 de 2017, eles excluíram a Zona Franca dos créditos concedidos em desacordo com o artigo 155? A resposta é sim também.
A legislação excluiu. Não fomos nós que excluímos. Então, a conclusão que se chega é que um auto de infração que trata de Zona Franca de Manaus, ele não trata do artigo 155. Ele não trata de crédito em desacordo com o artigo 155. E aí, de novo, sabendo da limitação que tem de se analisar o outro caso, não é disso. Não é disso que se trata. É a verificação de que trata de Zona Franca de Manaus e que Zona Franca de Manaus, pela legislação, foi excluída daqueles créditos concedidos em desacordo com o artigo 155. Então, voltando aí sim ao presente processo, se temos uma condição de aproveitamento de redução de base de cálculo, de que você não tenha uma autuação que se relacione com créditos concedidos em desacordo com o artigo 155, se você tem um crédito da Zona Franca de Manaus, uma autuação relacionada a esse quesito, fica evidente que as discussões são diferentes, que não é disso que se tratava. E aí, um exemplo sintomático no que diz respeito à diferença entre essas discussões é o entendimento dividido no âmbito desse próprio tribunal, onde câmaras entendem que o crédito de Zona Franca sequer, as autuações relacionadas a crédito de Zona Franca sequer são devidas. Outras câmaras entendem sim, entendimentos divididos dentro das próprias câmaras e a inclusão desse processo em pauta temática, dessa discussão em pauta temática. Então, por isso, em relação ao mérito em si, fica claro que esse processo deve ser cancelado pelo fato, o tipo infracional, não ter a subsunção do fato à norma. Mas tem um último ponto, e aí passando do mérito, que é a questão relacionada a transferências. Grande parte dos questionamentos aqui se relaciona à transferência de mercadorias entre unidades do mesmo contribuinte. Então, aqui vem e se reforça o entendimento que foi firmado pelo Supremo na ADC 49, onde, repisando aquilo que já tinha sido objeto da súmula 166 do Supremo, que transferência entre unidades do mesmo contribuinte nem seja uma cobrança de ICMS por não haver transferência de titularidade, de propriedade. Então, com essas considerações, não me estendendo mais, agradeço a atenção de Vossas Excelências, que se pede o provimento do recurso voluntário da 3M. Obrigado, doutor Fábio, pela breve sustentação oral e objetividade, tá? Já adianto que meu voto ele já estava disponível para os demais integrantes da Câmara, né? E também já adianto que, quanto à questão de mérito levantada pelo ilustre advogado, eu entendo que é matéria que não deve ser conhecida, em razão, para mim, a acusação refere-se à guerra fiscal, né? Mas eu vou passar a leitura do voto e depois eu abro para discussão. O AIM contém acusação de deixar, passando a partir do voto, tá? Vou dispensar a leitura do relatório e vou passar a partir do item 9. O AIM contém acusação de deixar de pagar ICMS. A falta de pagamento deriva da constatação de erro da determinação da base de cálculo, informa o relatório circunstanciado que abre aspas, o contribuinte aplicou nas referidas operações a redução de base de cálculo de ICMS, descrita no artigo 52 do anexo 2 do RICMES, sem cumprir a condição prevista no parágrafo 2º, item 2, a linha D do mesmo artigo, fecha aspas. O relatório circunstanciado, juntado às folhas 8/12, informa a existência de lavratura do AIM, 4062-839, dígito 5, relativo à matéria conhecida no âmbito desse tribunal como guerra fiscal, que impediria a aplicação da base de cálculo. Também informa o aludido relatório que a legislação permite o aproveitamento do crédito quando o AIM em discussão administrativa esteja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do coordenador da administração tributária, fecha aspas. Contudo, não há garantias relativas ao citado AIM. O julgador de primeira instância manteve integralmente a acusação. Em sede preliminar, a autuada alega inexistência de falta de controle de qualidade. Sem razão, o controle de qualidade é procedimento administrativo anterior à lavratura do AIM,
Portanto, uma vez constituído o crédito tributário, resta claro que o procedimento foi previamente aprovado. Ademais, explica o ilustre juiz Augusto Toscano, não há na citada portaria 115 de 2014, qualquer disposição expressa no sentido de que o referendo de comissão de controle de qualidade deva constituir em peça integrante do auto de infração. Fecha aspas. Adicionalmente, sobre o tema, transcrevo parte do voto do ilustre juiz Ítalo da Costa Simonato e adoto como razão de decidir. Transcrevo parte do voto do juiz Ítalo, que compôs Câmara comigo na quinta Câmara Julgadora, do julgamento do AIM 4081-742, e continuo no meu voto. Nesse passo, considerando que ainda existe obrigatoriedade de se instruir o AIM com o procedimento previsto na portaria CAT 115/2014, afasta proliminar. No mérito, os argumentos devem ser conhecidos parcialmente, não providos, pois a norma é clara ao definir o critério objetivo que impede a fruição de benefício fiscal com redução da base de cálculo. Além disso, não há prova de que o AIM 4062.839, dígito 5, que deu origem à lavratura deste AIM, possui garantias como definido na legislação. Não conheço dos argumentos relativos ao AIM 4062.839, dígito 5, de que o mesmo tem origem em operações com destino à Zona Franca de Manaus, portanto, estariam regulares e a matéria não se trata de guerra fiscal. Isto porque as matérias dizem respeito a teses defensivas a serem discutidas no julgamento do AIM 4062.839, não cabendo este julgamento, decidir se o benefício fiscal é ou não válido. Com relação à tese de impossibilidade de cobrança do ICMS entre operações do mesmo contribuinte, cumpre destacar que a tese defensiva não pode ser acolhida. A legislação é clara ao definir que a incidência do ICMS na operação. Ademais, a própria autuada adota procedimento de incidência do imposto na operação, de acordo com a legislação. Portanto, não pode agora arguir em sede própria que a legislação que ela própria adota está incorreta. Adicionalmente, por força do artigo 28 da Lei 13457/09, afasta a tese de que as operações não são tributadas conforme súmula 166 do STJ. Também registro que não há decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na DC 49, e que atualmente o ministro Edson Fachin, em sede de embargo de declaração, proferiu voto no sentido de modular os efeitos da DC 49. Portanto, entende que, neste cenário, não há como afastar a norma de incidência com fundamento na súmula 166 do STJ. As alegações de indevida aplicação de multa sobre o valor atualizado da base de cálculo e a necessidade de adoção da taxa Selic não pode ser acolhida. Isto porque os critérios utilizados pelo fisco no cálculo do AIM constam de normas vigentes e válidas, não cabendo a este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade sob pena de afronta ao artigo 28, ao disposto no artigo 28 da Lei 13457/09. A Igreja de Câmara Superior deste TIT firmou o mesmo entendimento no julgamento do processo DRT 12.674.410/2011. Transcrevo parte da decisão. Adicionalmente, registro a súmula 10 e 13 deste tribunal, que tratam da matéria. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto e já abro para discussão. Só um minuto, por gentileza. O voto está registrado. Alguém tem alguma dúvida? Satisfeito, presidente. Tá ok, doutores. Eu vou encerrar os debates e passar a votação.
Doutor Fábio, por decisão unânime, prevaleceu o entendimento do meu voto, tá ok? Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tá ok. Agradeço, excelências. Bom dia de trabalho. Bom dia, obrigado. Passar ao segundo processo da pauta, Magma Plásticos e Cosméticos Limitada, EPP, AIM 4.115.556. Processo também de minha relatoria. O voto também já estava disponível. Eu vou passar a leitura a partir do item... vou dispensar a leitura do relatório e passar a leitura a partir do item 8, tá? A partir do voto. O AIM contém 4 acusações. No entanto, somente o item 1 e 2 estão em discussão neste julgamento, tendo em vista o apartamento dos itens 3 e 4 promovidos pelo julgador tributário. No item 1, a contribuinte é acusada de deixar de pagar por antecipação e por guia de recolhimentos especiais, o ICMS, abre aspas, relativamente à aquisição de mercadorias sujeitas ao regime jurídico da substituição tributária, NCM 39.24.000, artefato de uso domésticos não descartáveis, consignadas sob o CFOP 2949 e, portanto, oriundas de outra unidade da Federação, conforme se comprova pelas notificações juntadas, notas fiscais eletrônicas de entradas de mercadorias, registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e aquisições de serviços da IFD e demais documentos juntados a este auto de infração. Fecha aspas. No item 2, consta a acusação de deixar de pagar ICMS, relativamente à aquisição de mercadorias oriundas de outra unidade da Federação sujeita à substituição tributária, consignadas no CFOP 2949 e já reclamadas no item 1 deste feito fiscal, em razão de ter procedido crédito escritural do ICMS próprio no livro Registro de Entradas da FD, conforme inciso 1 e 2 do artigo 277 do RICMES, sendo que, por outro lado, não foi realizado o débito escritural do imposto no livro Registro de Apuração, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 277 do mesmo RICMES, conforme se comprova pelas notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadorias, registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços da IFD, registro de apuração do ICMS da IFD e demais documentos juntados a este auto de infração e imposição de multa. O julgador tributário decidiu manter o item 1 e cancelou o item 2. Recurso de ofício. O julgador tributário decidiu cancelar integralmente o item 2, extrai-se das decisões as seguintes razões de decidir. Pelo item 2, acusa-se a autuada de falta de pagamento de imposto, relativo à aquisição de mercadorias advindas de outro estado, sujeitas ao regime de substituição tributária, por ter realizado crédito escritural do imposto sem ter realizado débito escritural. A defesa alega que a saída das mercadorias se deu com débito de imposto destacado, escriturado e apurado por meio de GIA mensalmente, trazendo embasamento algumas notas fiscais de saídas, e a última página dos registros fiscais e documentos de saídas das mercadorias e prestações de serviços, visando a provar que a operação 5910, brindes, sempre fora tributada na sua saída, ou seja, sempre fora realizado o débito escritural de imposto no livro Registro de Apuração de ICMS. Em manifestação fiscal, em manifestação da segunda conversão de julgamento e diligência, o agente autuante consignou que, abre aspas, após as argumentações e demais documentos apresentados na defesa, reconhecemos as suas alegações no sentido de que as saídas de mercadorias consignadas no CFOP 5910 foram realmente tributadas. Fecha aspas. Continua o julgador. Analisados os esclarecimentos apresentados pela defesa, baseados em provas já contidas na instrução da IEM, concordamos com a posição da autuada e o agente fiscal autuante. O item 2 é, portanto, improcedente. Continuo no meu voto. Em parecer de recurso de ofício, a DRF manifesta-se pelo restabelecimento do item. Alega-se em apertada síntese que, diz a DRF, temos, então, que o procedimento previsto na aquisição de brindes para distribuição direta a consumidor ou usuário final não foi cumprido pelo contribuinte, e tampouco consta de qualquer informação em suas notas fiscais apresentadas, confirmando ser esta a natureza real das operações aqui em questão, de modo que não pode ser aceita tal alegação da recorrente para o julgamento do item 2 do AIM, como sendo improcedente, como fez o julgador de
primeira instância administrativa. Digo eu no meu voto. De fato, o procedimento adotado pela contribuinte em relação à forma de aquisição de brindes, como mencionado pela DRF, não está de acordo com a legislação. No entanto, o relato infracional imputa acusação de falta de recolhimento de imposto. E, como mencionado pelo AFR, as folhas 5.799, as saídas foram tributadas. Vejamos, diz o AFR. Outro sim, relativamente ao item 2, após argumentações em demais documentos apresentados da defesa, reconhecemos que suas alegações no sentido de que as saídas de mercadorias consignadas sob o CFOP 5.910 foram realmente tributadas, fecha aspas. Nesse sentido, não há como acolher as razões da DRF, pois resta claro que, em relação ao item 2, ainda existe falta de recolhimento de imposto. Destarte não acolhe as razões que constam no parecer de recurso de ofício e mantenham integralmente o cancelamento do item 2. Continuo no recurso ordinário. As razões recursais encontram-se dispostas à petição nominada de impugnação de auto de infração e imposição de multa, interpostas folhas 5.887 a 5.892. A petição contém razões que se insurgem contra a decisão de primeira instância e tem folhas 5.887/5.888 e razões contra o parecer de recurso de ofício 5.888/5.892. O julgador de primeira instância manteve integralmente o item 1 nos seguintes termos. Transcrevo as razões de decidido que constam do julgamento de primeira instância e continuo no meu voto. As razões relativas ao pedido de cancelamento do item 1, dispostas no apelo recursal, não podem ser acolhidas. Como dito pela decisão recorrida, abre aspas, é incontroverso que as mercadorias de que trata o item 1 do AIM encontram-se arroladas no artigo 313, Z15 e no protocolo ICMS 131.13, que atribuem ao estabelecimento remetente o dever de recolher por antecipação o imposto relativo às operações subsequentes. É também incontroverso que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de exceção de aplicação do convênio, previstas em sua cláusula segunda, e que o remetente das mercadorias não recolheu o imposto devido por antecipação, fecha aspas. Afasta as razões da autuada de que não tinha ciência do não recolhimento do imposto, sob o argumento de que os comprovantes, abre aspas, são obtidos somente com o usuário e senha do posto fiscal do remetente, ou por agente fiscal, que pode acessar as informações, visto que são informações sigilosas às pessoas não relacionadas ao posto fiscal ou à remetente, fecha aspas. Isto porque os documentos fiscais não continham destaque de ICMS-ST nas operações, ou seja, as notas fiscais já demonstravam que a remetente das mercadorias não reteve o ICMS-ST. Assim, não há como acolher o argumento de desconhecimento do não recolhimento do ICMS-ST nas operações, pois os próprios documentos que amparam as operações já informam a inexistência de recolhimento do ICMS-ST. Assim, caberia à autuada promover o recolhimento do imposto antecipadamente, como determina a legislação. Destarte, não há reparo na decisão de primeira instância, razão pela qual mantenho integralmente a exigência do item 1 do AIM. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço integralmente dos recursos de ofício e ordinário e, no mérito, nego-lhes provimento. Só fazer o registro do voto e eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Esse recurso aqui, o que acontece? Ele entrou com uma petição inominada e no próprio, com relação ao item do recurso ordinário, as razões dele basicamente só são uma folha só, né? E quanto ao recurso, as contra-razões, ele juntou as duas numa única peça, o recurso ordinário e as contra-razões de recurso de ofício. Para o recurso ordinário, ele não tinha muito argumento, né? E quanto ao recurso de ofício, eu entendi que, como houve a acusação de falta de pagamento de imposto, e houve destaque de nota fiscal com destaque de imposto, então houve pagamento de imposto na saída, né? O procedimento, de fato, como mencionado pela DRF, está errado, né? Mas a acusação é de falta de recolhimento de imposto, por isso eu acabei
manter a decisão de primeira instância. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não, presidente, não pode. Pois não, André. Doutor André, fica à vontade. Eu poderia ler eu tenho um entendimento, eu fiz um entendimento um pouco diferente. Eu queria ler uma manifestação que eu escrevi, é curta. Fica à vontade, doutor. Agora, deixa eu ver. Como que eu... Desculpa que eu não tenho muita experiência aqui nas câmeras, eu queria só... Eu já vou conceder aqui para o senhor gravar. Que aí eu deixo aí para vocês lerem também concomitantemente, né? Tá, pode fazer a gravação e a gente já consegue ter Tá. acesso. Eu vou copiar e colar, que eu escrevi aqui do Word. Eu não sei se a formatação sai igual, mas vocês já conseguem ler, não, né? Tem que clicar em registrar a manifestação, né? Isso. Deixa eu fazer o registro e a gente já consegue. Já está disponível. Pode passar a leitura, doutor. Tá. Deixa eu... Apareceu uma janela aqui que... Dificultando aqui a leitura. Deixa eu fechar aqui. Acabei fechando aqui, eu vou ler do meu documento aqui do Word, né, que é a cópia. Bom, então eu vou começar a leitura. A Diretoria da Representação Fiscal pede vênia para manifestar-se neste processo, destacando os pontos que devem ser considerados no julgamento. As acusações remanescentes do presente aí, itens 1 e 2, estão inseridas em um contexto em que o contribuinte paulista adquire mercadorias de remetente de outra unidade da federação, mercadorias essas sujeitas a ST no estado de São Paulo, sendo que, neste caso, a legislação exige, na entrada no território deste estado, o recolhimento antecipado do ICMS das operações por meio de guia de recolhimentos especiais, GAR. Em resumo, a fiscalização verificou que a empresa autuada se creditou do valor do imposto da operação anterior, veja o demonstrativo 2 de folha 54 seguinte, e também não efetuou o pagamento das operações por meio da GARI, demonstrativo 1 de folhas 22 seguinte. Portanto, em síntese, houve a acusação de falta de pagamento por meio da GARI, conforme determina o artigo 426-A do RICNES, item 1, e falta de pagamento de imposto em razão de ter procedido o crédito do ICMS no livro de registro de entrada, porém sem ter realizado as demais escriturações das operações nos termos disciplinados no artigo 277 do RICNES, item 2. Bom, inconformada, a autuada alegou que a saída das mercadorias relacionadas nas notas fiscais do item 2 teria ocorrido com débito do imposto destacado nas correspondentes notas fiscais de saída, sendo que o imposto teria sido devidamente lançado em sua escrita fiscal. Informou ainda que corresponderia à saída de brindes, CFOP 5.910, remetidas pelo fabricante com CFOP 6.949, e escrituradas pelo contribuinte com CFOP 2.949. Trouxe aos autos, por amostragem, notas fiscais de entrada e saída de mercadorias em questão e parte do seu livro de registro de saída da FD. Bom, perceba que o contribuinte converge suas argumentações para o momento das operações de saídas da mercadoria de seu estabelecimento, quando, na verdade, o foco do presente AIM deve recair sobre as operações de entrada no território paulista de mercadorias sujeitas a ST e, portanto, a responsabilidade do contribuinte de recolher o ICMS antecipado por GARI, artigo 427, bem como na sua obrigação de escriturar essas operações nos termos 277 do RICNES, regra imposta pelo parágrafo 5º do artigo 426-A. Veja que da leitura do 426-A, veja que o contribuinte converge, veja que o contribuinte esse é o que eu já li, tá aí. Veja que da leitura... veja que da leitura... Vou recomeçar. Veja que da leitura do artigo 423 do regulamento do ICMS, cabe o recolhimento antecipado na entrada de mercadoria no território brasileiro, bastando, para tanto,
que essas mercadorias estejam no rol daquelas sujeitas à substituição tributária para que nasça a obrigação do recolhimento, independente do destino a ser dado a tais mercadorias. Não importa o que será feito com tal mercadoria para que se tenha que efetuar o recolhimento e a correspondente escrituração dessas operações. Ademais, vale destacar que as operações objeto da atuação não se encontram em nenhuma das hipóteses em que dispensa o recolhimento antecipado nos termos do parágrafo 6 do artigo 426. Assim, a escrituração das operações a que se refere o 426-A do RICM será efetuada obrigatoriamente seguindo as regras mandamentais impostas pelo artigo 277 do mesmo regulamento, com os devidos lançamentos no livro de registro de apuração do ICMS, o RAICM, de forma que, após esses lançamentos, haverá um saldo zerado dos valores escriturados a débito e a crédito, ou seja, na conta gráfica não deve restar nem imposto a pagar, nem débito, nem crédito, pois o ICMS já foi recolhido por guia especial, onde o crédito pela entrada de mercadoria foi abatido. Portanto, é de suma importância observar os procedimentos do 277 do RICM, de modo a não permitir crédito ou débito indevido do imposto na operação. No presente caso, não se observa os lançamentos em outros débitos e outros créditos no RAICM, formalismo exigido pelas regras estabelecidas pelo referido do artigo 277, de modo a se anular o crédito pela entrada de mercadorias, resultando, pois, em valor não pago nos termos exigidos do item 2. Desse modo, já que não houve obediência às regras do 277, é irrelevante ter havido destaque ou pagamento das operações de mercadorias, operações de saída de mercadorias do estabelecimento A, visto que a infração do item 2 foi cometida e devidamente provada. Vale lembrar ainda que, caso se admita tais pagamentos, não cabe ao TIT fazer compensações de impostos, consoante dicção do artigo 93 da lei. Senhores, então, em resumo, o que eu entendo é que o contribuinte está trazendo os argumentos para um momento posterior ao que está se discutindo nos autos. Nos autos, ele não encontra os outros lançamentos de débitos e créditos a fim de anular aquele crédito que ele aproveitou do livro de registro de entrada. Por essa razão é que, a meu ver, houve a falta de pagamento. Se ele pagou num outro momento, eventualmente ele pagou num outro momento, na saída das mercadorias do estabelecimento da atuada, aí pode ser um indébito, mas o fato é que, naqueles momentos exigidos pela legislação, ele não obedeceu as regras do artigo 277, de modo a que não compensou o crédito das mercadorias entradas que ele creditou no livro de registro de entrada. Então, portanto, a meu ver, resta configurada a falta de pagamento, né? Embora o auditor tenha falado que as mercadorias, a posteriori, saiu com débito do imposto. Mas o fato é que ele não obedeceu à legislação, não fez os lançamentos corretos, outros créditos, outros débitos no RAICM, portanto, isso gera um valor não pago. Então, a meu ver, está configurada. Se houve um pagamento a posteriori, foi um mau pagamento. E aí, eventualmente, se ficar configurado realmente os pagamentos, aí é uma questão de eventual indébito, uma restituição. Isso é o que eu queria acrescentar. Eu não sei se eu fui claro. Obrigado, doutor André. Eu vou manter meu voto, porque o que acontece? O item 1 realmente é falta de pagamento na entrada, porque as mercadorias estão sujeitas ao regime de ST. O item 2, ele tem a origem no crédito da mercadoria, de algumas mercadorias, que ele recebeu e ele não recolheu o ICMS-ST, mas não porque ele não recolheu o ICMS-ST, porque ele fez crédito desses valores. E aí, quando ele deu a saída, como ele deu saída de débito e era brindes, então, por isso que eu falei, olha,
e até o fiscal fala, olha, vendo melhor, não houve falta de pagamento nessa operação, porque essa operação, ele se creditou, mas ele foi lá e deu um débito de imposto na saída. Por isso que eu acabei acolhendo, a decisão de primeira instância acolheu essa tese de que não houve falta de recolhimento de imposto, e eu também acolhi essa tese de que não houve falta de recolhimento de imposto, né? Por isso que eu vou manter meu voto. Se alguém se sentir desconfortável, quiser levar em vista, também fica à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Então, eu vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrado o julgamento de Magma Plásticos e Comércios Limitada, EPP, AIM 415.556. Então, ficou recurso ordinário e recurso de ofício conhecidos e não providos. Com o julgamento desse segundo processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da transmissão. Para poder sair da sessão.